Fala galera, o Campeonato Brasileiro 2018 está chegando na Série A e a dupla Bavi vai entrar em campo nesse fim de semana, hein? O Vitória vai pegar o Flamengo sábado no Barradão, dia 14, e o Bahia vai jogar contra o Inter domingo, dia 15, lá no Beira-Rio. Pra gente já ir aquecendo esses motores, já ir entrando na onda, no clima do Campeonato Brasileiro, esse Brocando a Rede especial vai resgatar as estreias da dupla Bavi ao longo dos campeonatos nacionais, desde 1959. Vamos colocar as três melhores aqui sob os nossos critérios, né? Claro, e também trazer alguns dados bem curiosos. Vem com a gente. Primeiro é o seguinte, é bom você entender qual é o recorte. Nosso recorte foi desde 1959 até os dias atuais. 59 a 68, Taça Brasil, 67 a 70, Roberto Gomes Pedrosa e a partir de 1971, o Campeonato Brasileiro. Então todas as estreias da dupla Bavi nessas competições, claro, quando Bahia e Vitória participaram, né, nem sempre eles conseguiram participar, a gente contou, somou e incluiu também 1987, quando o Vitória estreou contra o Joinville no modo amarelo da Copa União, né? Mas que depois de toda aquela celeuma acabou sendo reconhecida pela CBF como um campeonato legítimo e então a gente deve contabilizar também como estreia em Série A, foi um critério nosso. Se você discordar, fácil. Mande aí sua cornetada, comente, curta, compartilhe, tá tranquilo. Mas vamos deixar de delonga e vamos trazer logo os dados das estreias do Bahia. O Tricolor estreou desde 1959 45 vezes no Campeonato Brasileiro. Dessas 45 ocasiões, 31 foram dentro de casa, 14 fora. Se guarde essa informação, porque daqui a pouco a gente vai ver o do Vitória. Há um desequilíbrio aí em relação ao Tricolor e ao Rubro Negro. O Tricolor venceu 16 partidas, empatou 18 e perdeu 11 vezes nessas estreias. E a gente vai trazer aqui quais foram os adversários mais frequentes. O primeiro, Fluminense, né? O Tricolor baiano enfrentou o Tricolor carioca em 3 oportunidades. 1989 na estreia, Bahia vinha, era o atual campeão brasileiro, tomou 2-1 na Fonte Nova. Em 1995, em Pituaçu, o Bahia tomou 1-0 do Fluminense, né? Um gol do Renato Gaúcho logo no início do jogo. E em 2000, a abertura da Copa João Avelange no Maracanã, o Bahia também estreou contra o Fluminense, tomou 2-0, ou seja, a freguesia absoluta do Tricolor baiano em relação ao Tricolor carioca, principalmente quando se fala em estreias. Um outro time que o Bahia também enfrentou 3 vezes em estreias foi o Flamengo. A diferença é que aí há mais equilíbrio, né? São 3 empates. Em 1975, 0-0, em 92 e em 93, 1-1. Todos esses jogos contra o Flamengo em estreias de brasileiro foram aqui em Salvador. O Bahia não perdeu, mas também não venceu. Agora a gente vai lembrar as 3 melhores estreias do Bahia em Campeonato Brasileiro, de acordo, repito, com o nosso critério, né? Se você discordar, lembrar de uma estreia melhor, mande aí pra gente, comente, compartilhe. Preste atenção que vai começar o ranking agora, as 3. Em terceiro lugar, vem a última estreia do Bahia em campeonatos brasileiros. 14 de maio de 2017, com um fim de primeiro tempo louco, arrasador, o Bahia fez 4 gols em 7 minutos, virou pra cima de um atordoado Atlético Paranaense, que no final aplicou 6-2. Pois é, meia dúzia. Marcaram para o Bahia Thiago, Zé Rafael, Regis, Edgar Júnior, Regis de novo e Edson já no segundo tempo. 6-2 e vaga garantida na história dos dois clubes. Vamos pro segundo lugar, hein? Em segundo lugar está outra goleada tricolor. Dessa vez o adversário era o São Caetano, que naquela época tinha status de vice-campeão brasileiro e tinha uma boa base daquele time que assustou o país vindo do módulo amarelo da Copa João Avelange, que era algo relativo à Série B, né? Mas com vaga na fase final. Só para lembrar, aquele São Caetano eliminou Palmeiras, Grêmio e perdeu a final pro Vasco de Romário. Em 1º de agosto de 2001, o São Caetano estreou na Série A, né? Vamos dizer assim, campeonato regular. E aí estreou contra o Bahia. E o tricolor baiano era campeão do Nordeste e campeão baiano. Não tomou conhecimento do azulão e aplicou 5-0 na Fonte Nova, e os gols foram de Nonato 2 vezes, Marcos Vinícius 2 vezes e Alex Alves fez um ali no segundo tempo para sacramentar o resultado. O Bahia aplicou 5-0 naquele São Caetano, que seria vice-campeão novamente do Campeonato Brasileiro e que nesse caminho para chegar à final eliminou o próprio Bahia no Anacleto Campanella em São Caetano do Sul, um 0-0 em jogo único que Silvio Luiz, o goleiro do azulão, salvou no finalzinho. Aquela bola do Jean Elias bateu na testa dele. Ô Silvio Luiz perverso. E em primeiro lugar está uma estreia do Bahia em 1984. O Bahia começou o Brasileirão em casa contra o Atlético Mineiro, adversário que o tricolor nunca havia vencido pela competição. Eram 12 jogos de jejum. Até que 29 de janeiro de 84, com 2 gols de Beijoca aos 13 e aos 23 do segundo tempo, o tricolor despachou o galo de Reinaldo, Éder Aleixo, Nelinho e companhia na Fonte Nova. 2-0 e início com o pé direito, quebrando um tabu histórico.
Agora o detalhe de 2018. O Bahia nunca estreou contra o Internacional em competições nacionais, campeonatos brasileiros, e o Bahia não vence fora de casa em uma estreia de campeonato brasileiro desde 1961. Foram apenas 2 ocasiões. Em 59, o Bahia venceu o Asa de Arapiraca por 5-0 e em 61 venceu o Santa Cruz de Sergipe por 2-0. E olhe, lá se foram dezenas de anos e nada do tricolor vencer fora de casa. Será que é dessa vez? Agora é hora de falar do Vitória, hein? O rubro-negro baiano estreou 38 oportunidades em campeonatos nacionais desde 1959. Dessas 38, venceu apenas 8. Empatou 15 e perdeu outras 15. Agora um detalhe para a gente atenuar isso aí. De 38 estreias que o Vitória fez no Campeonato Brasileiro, 26 foram fora de Salvador, foram fora do seu mando de campo. Lembra do que a gente falou do Bahia? Desequilíbrio incrível, né? Pois é, o Vitória estreou 26 vezes fora de 38 e aí por isso tem números bem complicados, 8 resultados positivos, 15 empates e 15 derrotas. E os adversários mais frequentes do Vitória na Série A são 2 alviverdes, né? O Coritiba, né? O paranaense Coritiba, que enfrentou o Vitória em 3 oportunidades, 97, 99 e 2002, e o Palmeiras, que enfrentou o Vitória em 1980, 2000 e 2010. Detalhe, né? O Vitória não conseguiu vencer o Coritiba em nenhum dos jogos. Empatou 1-1 em 97 no Couto Pereira, em 99 também no Couto Pereira tomou 2-0 e em 2002 no Couto Pereira 1-0 pro Coxa, ou seja, o Vitória só estreou fora contra o Coxa Branca e levou fumo 2 vezes só, empatou 1. Contra o Palmeiras o negócio foi um pouco melhor. Em 1980 em São Paulo 1-1, em 2000 o Vitória deu 4-1 no Palmeiras na estreia da João Avelange. O Palmeiras que naquele período, viu, tava bem demais, tinha sido campeão da Libertadores, vice-campeão da Libertadores. E em 2010, aí sim o Vitória acabou não conseguindo um resultado positivo, perdeu por 1-0 para o Palmeiras no Parque Antártica. São os 2 adversários que o Vitória mais enfrentou na história das estreias de Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai pro ranking. As 3 melhores estreias do rubro-negro em Campeonato Brasileiro e você acompanha agora. Se liga no terceiro lugar. Em terceiro lugar está a primeira estreia do Leão no Santuário Rubro-Negro, o Barradão, nas histórias dos brasileiros. E foi uma demonstração de força, viu? Após terminar o primeiro tempo perdendo por 2-0 para o Botafogo, de Túlio, Beto e Sérgio Manuel, além de Paulo Autori, que era o técnico, time que seria campeão brasileiro naquele ano de 95, o Leão reagiu e garantiu empate com gols de Ney Santos aos 17 do segundo tempo e Marcelo Alves contra aos 32. Vitória buscou 2-0 para 2-2, mostrou que o Barradão tinha força, cara a casa do Leão, ainda mandou aquela hashtag que nem tinha na época. Chupa, Túlio, maravilha! Em segundo lugar, uma estreia emblemática de um ano emblemático. Em 1993, o Vitória estreou fora de casa contra o Goiás e aplicou 3-0. Lá se vão 25 anos de um jogo inesquecível. 4 de setembro de 93, ninguém fazia ideia do que estava por vir, mas o Brinquedo Assassino estreou mostrando que ia longe naquele ano. Jogo contra o Goiás no Serra Dourada, com 2 gols de Piquete no primeiro tempo, aos 26 e aos 45 minutos, e com Paulo Isidoro fechando o caixão aos 24 do segundo tempo, o Vitória começou a todo vapor aquela campanha fantástica, a melhor do Leão em toda a história. E em primeiro lugar, uma goleada para cima de um time que até um ano antes era praticamente invencível no Brasileiro, e era um tabu pro próprio Vitória. Só para lembrar, o Vitória goleou o Palmeiras por 4-1 na Avelange de 2000, mas um ano antes, apenas um ano antes, em Brasileiro 99, que tinha conseguido a primeira vitória contra os paulistas em campeonatos brasileiros. Aí venceu por 2-1 em 99, quando veio a estreia em 2000, aí o rubro-negro passou o carro, né? 4-1 em cima do Palmeiras, Palmeiras que naquele período vinha de um título de Libertadores 99, vice-campeonato mundial em 99, que tinha sido vice-campeão da Libertadores de 2000, estava modificado, mas ainda assim era um Palmeiras de respeito. O Vitória não considerou. Alain Delon de falta, logo no início do jogo, fez 1-0. Depois Pedro Paulo de cabeça. O Adriano Lousada diminuiu pro Palmeiras, né? Ficou 2-1, mas aí Dudu, 2 vezes, transformou a estreia rubro-negra em goleada e deu início a um período de goleada, né? Do Vitória fazendo bastante gols no Alviverde Paulista naquele início dos anos 2000. Vitória 4, Palmeiras 1. A melhor estreia do Leão em campeonatos brasileiros aqui pro Bahia FC. Agora o detalhe de 2018. O Vitória não vence uma estreia de campeonato brasileiro desde 2009, quando foi lá em Curitiba ganhar do Atlético Paranaense por 2-0. O técnico era Carpegiani, o rubro-negro foi lá e estreou bem, vencendo por 2-0. De lá pra cá, nada. E detalhe, contra o Flamengo, o Vitória estreou apenas uma vez, e foi em 1977, o resultado foi terrível, 5-0 pro Flamengo na estreia, o jogo no Rio de Janeiro. O rubro-negro tá aí, quem sabe, pronto para quebrar esse tabu de 2009 e dar esse troco no Flamengo, né? 1977, que o placar foi pesado. Bahia e Vitória vão estrear no Campeonato Brasileiro de 2018, quem sabe para quebrar um tabu
um tabu de 37 anos. A última ocasião em que a dupla Bavi estreou vencendo na primeira divisão foi em 1981, e mesmo assim por fases diferentes. O Vitória na primeira fase estreou vencendo Londrina por 3-1 e o Bahia na segunda fase estreou vencendo o Corinthians por 3-0, já que o Bahia e o Corinthians entraram na segunda fase. Ou seja, lá se vão 37 anos sem que a dupla Bavi comece com o pé direito no mesmo tempo. Então vamos ver aí se a gente consegue quebrar esse tabu em 2018. Vale a torcida, o UFC aqui tá junto e que a gente faça uma Série A bem produtiva, bem bacana pra gente curtir bastante. Valeu? Um abraço pra todo mundo. Tchau!